todos. Conseguem ouvir no microfone. Então, hoje estamos em 1 de Coríntios, capítulo 3. Versículo 10 a 15, ainda que vamos um pouco mais até o versículo 17 dar uma olhada. Então, a 1 Coríntios 3, versículo 10 a 15, e depois eu posso ler o versículo 16 e 17. Então diz assim: Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. E o versículo 16 diz: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Até aqui a palavra do Senhor. Eu não sei se alguém já viu Romeu e Julieta, ou já leu, né? A melhor pergunta era já leu, né? E depois já há uma série de adaptações. Alguém aqui já leu? Ou viu alguma coisa? Ou um teatro, só talvez. Alguém aqui gostava mesmo de ver? Ainda? Já viste? Pronto, se alguém já viu, peço desculpa, mas eu vou contar o fim. Mas já tiveram muitos anos, tipo, nem sequer é como os filmes, já vão séculos, décadas. Então, só para dizer, este conto, ou esta peça, é muito acerca de ordem e muito acerca de paixão. E para quem não conhece, o fim é uma coisa que corre mesmo mal, não é? É uma paixão proibida, é um plano para um casal de amantes poder finalmente ficar junto, em que um amante está preso e a outra planeia simular a sua morte para que depois possam fugir. Então ela escreve-lhe uma carta para avisar que vai fazer este plano, só que ele não chega a receber a carta. Ele recebe a notícia que supostamente ela morreu. Então ele vai e compra um veneno. Eu estou a estragar a teatralidade toda, que isto sente-se de uma forma muito diferente, não é? Mas ele compra o veneno e vai para o pé dela e ele toma o veneno. Depois ela acorda, ela percebe que aquilo correu tudo mal, que ele está mesmo a morrer, que ele morreu, então ela toma a sua própria vida. E claro, num conto assim, normalmente nós temos claramente um lado, não é? A ordem, aquilo que é suposto acontecer, e a paixão, não é? Aquilo que é proibido. Mas o texto de hoje que nós estamos a ler, ele mostra um bocadinho esse perigo, não é? O perigo da paixão estragar as coisas. Um perigo de termos desejos tão elevados que podem acabar por arruinar o todo. Hoje nós paramos no capítulo 3, versículo 10 a 15, e temos aqui um bom exemplo, então, neste conto e hoje, de como boas intenções e estratagemas podem acabar em tragédia. Ou seja, como um pensamento calculista pode não ser o melhor remédio, mas sim o maior veneno. Transferindo isso para a passagem de hoje, creio que Paulo quer que os coríntios parem para pensar um bocadinho sobre isto. Até agora, Paulo tem vindo a endereçar a forma como os coríntios pensam acerca de quem eles são, enquanto cristãos, enquanto herdeiros da pregação de Paulo, enquanto crentes na cruz de Cristo, no Evangelho da salvação. Eles precisam perceber que aquilo que outros apontam como loucura é de facto a sabedoria de Deus. Aquilo que eles podem sentir tentados a ver como fraco
é na realidade forte. Deus salvou-os pela loucura da pregação. Não é acerca de quem é o mais forte, ou eloquente, ou sábio, mas precisamente o oposto, para que fosse provado que é mesmo Deus que faz esta obra de salvação. Mas agora, e ele já começou na semana passada, Paulo volta-se para a raiz do problema, que pelo menos em parte o levou a escrever esta carta. Versículo 2 do capítulo 3, quem tiver Bíblias pode voltar atrás. Versículo 2, eles são carnais. Eles pensam de uma forma humana, com sabedoria de homens. E a prova dos 9 disso é que eles vivem em contenda, versículo 3, em ciúmes, em competição de poder, de sabedoria e de dons. E por isso Paulo tem de continuar a mostrar como esta sabedoria de Deus não se curva, não se verga à lógica, às exigências, às picuinhices humanas, mas apenas e somente com as do seu plano eterno. E por isso é que é tão perigoso se acharmos ou nos comportarmos como se a igreja fosse o local onde as nossas exigências devem ser cumpridas. No capítulo 1 nós vimos como isso já estava em voga nesta igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Eles tinham preferidos na igreja, mas eles faziam campanha. Eles advogavam pelos seus prediletos. O partidarismo entrou e eles estavam à beira da divisão. Pode ser que as suas intenções fossem genuínas, mas eram profundamente venenosas. O seu dito e pronunciado amor não viesse Paulo a colocar-lhe um travão e a levar a uma tragédia. Eu não sei se já pensaram nisto, é uma pergunta um bocado provocadora que eu vou deixar e depois voltamos a pensar nela, mas já pensaste que o teu amor à igreja pode vir a destruí-la? O teu amor à igreja pode vir a destruí-la. Esta passagem de Paulo, ela funciona um bocadinho como um módulo de Universidade de Arquitetura de Igreja 101, ou 101, não é? É uma introdução, uma disciplina muito introdutória, mas que os coríntios precisam desesperadamente de passar. Se eles querem viver como discípulos de Jesus e membros de igrejas saudáveis e maduros. Então, nesta aula de Paulo, vemos como ele desmonta 3 falsas concepções nos coríntios. A primeira, versículo 10 e 11, é acerca do que é o fundamento da igreja. A segunda, versículo 12 a 15, acerca da construção da igreja. E a terceira, acerca daquilo que vale a pena lutar. Isso vai ser versículos 16 a 17. Então, o fundamento, a construção e a luta. Mas subjacente a tudo isto, está o pensamento que percorre toda esta secção. É que a igreja de Deus é de Deus. A igreja de Deus é de Deus. Então, vamos ao primeiro ponto. Uma falsa concepção daquilo que está no cerne da igreja, ou por outras palavras, sobre o fundamento não se discute. Esta ênfase na igreja como sendo de Deus vem já no versículo 9, antes, podemos olhar para lá. Uma tradução literal deste versículo seria: de Deus somos nós cooperadores, de Deus lavoura ou campo cultivado, de Deus construção são vocês. Eu acho que a aplicação direta a aplicação é muito direta para quem tem a tendência de querer ser juiz dos líderes e pregadores na igreja. Ei, diz Deus, a igreja é minha. Os trabalhadores que vocês põem uns contra os outros são meus. Vocês são meus. Vocês não são donos ou juízes de ninguém, portanto desenganem-se que não são vocês que vão ter de avaliar, não é vocês que eles vão ter de prestar contas, é a mim. E agora Paulo passa a falar aos líderes, para aqueles que estão envolvidos na obra de edificação. Mas o resto da igreja não deixa de estar na audiência. É uma espécie de lição que humilha, no bom sentido, os líderes, enquanto que faz com que o resto se aperceba que, e se calhar com um bocadinho de... Não é? Eu ando mesmo a perceber isto mal. E na realidade todos nós estamos e devemos estar também envolvidos na obra de edificação, ao nos submetermos aos nossos líderes, ao seguirmos a sua direção, ao pregarmos o Evangelho. Então ouvimos o que Deus lhes diz a eles e o que diz a nós nesta passagem.
Versículo 10. A igreja é o edifício de Deus. E ele está envolvido em todo o processo. Paulo aqui vê-se como um construtor mor, não é? Ele diz um prudente construtor ou um sábio construtor. Ele é aquele que colocou o alicerce ou o fundamento. E depois veio a pessoa seguinte e está agora envolvida na edificação, em cima deste fundamento. Então essa pessoa deve ter atenção como edifica. Versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O que é que isto significa? É muito simples. O cerne da igreja, aquilo que faz a igreja ser igreja, diferente de qualquer outra organização ou comunidade, aquilo que estando ausente faz uma igreja não ser uma igreja, mas uma falsa igreja, é Jesus Cristo. A igreja tem de ser acerca de Jesus Cristo. E todo o edifício em cima disto tem de refletir a centralidade em Jesus. Não é possível adicionar ou substituir outro alicerce que não este, e a igreja continuar a ser igreja. Isso tem implicações para os coríntios. A tentação para eles era sim a igreja, pode ser acerca de Jesus, tudo bem, mas o foco também tinha outras coisas associadas. Paulo tem diagnosticado a tentação dos coríntios. Ainda lembro quando o João pregou isso no capítulo 1. A tentação para eles era que a igreja fosse fundamentada mais, talvez, em poder, ou sabedoria, ou dons espirituais. Em ser, obviamente, um local onde havia muitas manifestações sobrenaturais. Ou onde líderes eram vistos como sábios. Ou onde havia dons mais espalhafatosos. E será que não é exatamente igual às nossas tentações atuais na igreja? Nós queremos que aquilo que passa lá para fora, aquilo que seja óbvio acerca das nossas igrejas, que seja o quão poderosa ela é. Talvez com um edifício imponente e grandioso, como Igrejadeiras aqui, não é? Que comunique o poder de Deus na terra, não é? O quão a gente gostaria de ter isso. Ou que as pessoas venham e tenham uma experiência extrema com Deus. Ou que os nossos líderes sejam eloquentes, que falem bem, que sejam carismáticos. Nós queremos que o Evangelho seja relevante, não é? Vale a pena perguntar qual é a nossa tentação. Qual é aquela coisa que nós queremos que seja notada e que não teríamos vergonha se fosse assim. E Paulo diz que o único fundamento possível é e tem de ser Cristo. Só Ele deve ser aquilo que é o cerne da igreja. Só Ele devia dar nas vistas e ser o nosso foco. E só dele nós devíamos desenvergonhadamente publicitar. Então, por que razão, então, é que nós temos facilidade em mostrar que a nossa igreja é relevante, atual, respeitável, cool, não é? Fixe, divertida, ou que temos bons e inofensivos rituais que nos levam a meditar, ou opiniões acerca da maneira certa de viver, e isso esteja no topo das coisas que queremos passar imediatamente aos nossos amigos, e, no entanto, falamos tão baixinho e com cuidado acerca de Cristo. Para os coríntios a resposta era simples. Para eles, Cristo não era o fundamento claro. Em teoria, talvez, e se calhar eles dissessem isso, mas infelizmente não na prática. E por isso, claro, eles não eram crentes maduros. Se eles não estavam firmemente assentes naquele que é o fundamento da igreja, não admira que pensassem de uma forma tão mundana acerca das coisas. Eles precisavam lembrar do fundamento, da razão porque eles eram de Deus. Não era a sua capacidade, a sua reputação ou sabedoria. Era sim, capítulo 1, versículo 30, Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. E Senhor aí é mesmo o Senhor Jesus. Então, em primeiro lugar, uma falsa concepção daquilo que está no cerne da igreja. Em segundo lugar, uma falsa concepção daquilo que devia caracterizar a igreja. Ou seja, sobre a qualidade da construção, ela vai ser mesmo revelada implacavelmente. A segunda coisa que eles precisam de perceber é que um dia toda a aparência vai ser desfeita. Versículo 12 a 15 podemos ler novamente.
Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Naquele dia, o dia em que tudo termina e tudo começa, o dia do julgamento e de Deus sobre todas as coisas, em que tudo vai ficar em pratos limpos, haverá um fogo que irá revelar a obra que cada um fez na igreja. Em específico, a obra de edificar no fundamento. Ou seja, se o que o ministério de cada um exerceu, de facto, tinha só aparência ou foi feito para durar. A Paulo junta aí a dois trios de materiais, no versículo 12. E é interessante que não é algo progressivo, há um salto, não é? Não há prata, pedras preciosas, bronze, cobre, latão, ferro e zinco. Não, a diferença não é tanto na qualidade, é sim na qualidade, mas também na durabilidade quando testada pelo fogo. Há ouro, prata e pedras preciosas e há madeira, feno e palha. Naquele dia, Deus, zeloso como Ele é, e vendo por trás do que Ele vê, Ele vai demonstrar com exatidão o que foi que cada um atingiu. Como diz o macaco no Rei Leão, eu sempre quis usar esta frase, para lá do que se vê, não é? Desculpem a pronúncia, não consigo, não é? Para lá do que se vê, não é? E por isso há a imagem assustadora de um fogo. A Deus não escapará nenhum detalhe ou impureza. Ele é fogo consumidor de santidade. E isso deve-nos dar algum senso de temor, não é? Ele vê, Ele irá manifestar o nosso ministério. Graças à sua imerecida graça, de facto, versículo 15, o que está em causa aqui não é a salvação da pessoa. É igualmente impossível que seja pelos nossos méritos ou de outros que nós sejamos salvos antes de nascermos de novo, como é que sejamos salvos depois, pelos nossos méritos. Mas isso não quer dizer que naquele dia Deus não revele, para mostrar a sua sabedoria, o que foi feito e o que foi feito para durar. Ou seja, se Deus não o fizesse, então Ele ia dar razão à sabedoria humana. Na eternidade, o que ficaria manifesto seria a aparência, o show-off, o sucesso aparente, o impacto, a relevância. O fogo consumir as nossas obras deve nos tranquilizar em certa medida, que não é desses elementos humanos que nós dependemos, mas das nossas obras serem de acordo com o fundamento. Para nós o que nos deve preocupar é se o nosso ministério, o nosso envolvimento com Cristo na nossa vida, resulta na edificação de outros. Como dizia uma oração que eu li hoje de manhã, o nosso trabalho ininterrupto tem de ser ouvir e crer no Evangelho. Não há vocação mais libertadora que nos tenhas dado, Senhor. O nosso ministério enquanto líderes, em primeiro lugar, mas para todos nós, é acerca de fazer crescer em corações o amor por Jesus e pelo Evangelho. E é nisso que a Igreja em Eiras quer crescer, não é? É isso que nós queremos que dure. Há muitas atividades que nós podemos estar envolvidos com amigos e familiares, com irmãos na Igreja, e não têm de ser todos explicitamente evangelísticos, ou seja, a Igreja não é monocórdica, também nos sabemos divertir e relacionar, e tudo isso são coisas da boa graça de Deus, que Ele nos convida a desfrutar, debaixo do Senhor e do Cristo. Mas a Igreja é obcecada apenas com uma coisa, que é a proclamação do nome de Jesus. E é isso que vai produzir esta matéria-prima. Não é por acaso, só um detalhe, que estas pedras fazem parte não só do jardim, que é um jardim quase cidade no Éden, e também na cidade de Deus, nos novos céus e na nova terra. Nós não vemos madeira, feno e palha lá, descritos. A nova cidade, a nova Jerusalém, ela vai ser cheia daquilo que passa no fogo. E por isso não há aqui ponta de ideia de purgatório. Começando na ideia de salvação, acabando naquilo que de facto vai ser testado pelo fogo, aquilo que nós edificamos são estes materiais e não nós próprios.
E terminando no facto de não ser um local de uma duração indefinida, que esta passagem fala, mas de um momento, aquele dia. Então não há uma ideia de purgatório aqui ou em qualquer outra passagem da palavra de Deus. Então isso deve-nos dar temor de que o Senhor vai testar, vai provar aquilo que foi feito. E finalmente, uma falsa concepção daquilo porque vale a pena lutar. No que toca aos sabotadores, versículos 16 e 17, eles serão demolidos. Estes versículos serão abordados em mais detalhe em conjunto com a passagem na próxima semana, mas gostava que nós terminássemos com este pensamento. Que apesar de, pela misericórdia de Deus, não sermos nós os que perecem no fogo, porque mais uma vez, versículo 17, nós somos de Deus santuário, ou templo, ainda assim não é essa a garantia para aqueles que permanecem num espírito dissidente. Não é assim para aqueles que ganham guerras à custa da Igreja de Deus. A pergunta de Paulo é muito importante. Versículo 16. Vocês são em conjunto, não individualmente neste caso, mas em conjunto, são templo de Deus. Paulo não está a falar aqui dos nossos corpos, mas em cada um de nós como um tijolo que faz parte de um todo que é o grande templo onde Deus habita. Deus habita na sua igreja. Então isso deve-nos fazer pausar. Não é que a nossa segurança de salvação esteja ameaçada, mas é um aviso para aqueles que sem arrependimento contribuem para a danificação da Igreja de Deus, para a demolição, para a divisão. E devemos pausar um pouco, não é? De acordo com a lei do Antigo Testamento, que era dada a uma entidade política e espiritual, aquele que matar, morrerá. E às vezes pensamos se esse mandamento se aplica a nós hoje. Eu acho que esta passagem mostra que, em certo sentido, sim, sendo Deus o executor. Sim, aquele que destruir a Igreja de Deus será destruído. Então temos que ter muito cuidado quando tentamos lutar pela pureza na Igreja. Temos que ter cuidado quando facilmente nos dividimos, mas também quando tentamos lutar por tudo e mais alguma coisa na Igreja, sem conservar a união. É muito perigoso quando sabemos que a Igreja não é nossa, mas é de Deus. É cuidado quando o teu amor pela Igreja espezinha os teus irmãos. Aí voltamos àquela pergunta. Já pensaste que o teu amor pela Igreja pode ser aquilo que a vai destruir? Aí agora vou pedir ajuda aqui a um senhor que eu gosto, que é o Bonhoeffer. Eu vou ler só uma parte de um livro dele. É um bocadinho comprido, mas acho que é útil para nós pensarmos. E diz assim: Deus odeia as fantasias, pois elas tornam a pessoa orgulhosa e pretensiosa. Quem idealiza uma imagem de comunhão exige de Deus, das outras pessoas e de si mesmo que tal se torne realidade. Entra na comunhão cristã colocando exigências, estabelece uma lei própria e a partir dela julga os irmãos e até mesmo Deus. Comporta-se com rigidez, como uma acusação viva para todos os demais no círculo de irmãos. Age como se precisasse de criar primeiro a comunhão cristã, como se o seu ideal fosse unir as pessoas. Tudo o que não acontece de acordo com a sua vontade é considerado por si fracasso. Lá onde essa pessoa vê seu ideal ser destruído, a comunhão quebra-se. Assim, primeiro acusará seus irmãos, depois Deus e, por fim, já desesperada, acusar-se-á a si mesma. E agora ele termina com algo muito importante para pensarmos. Não entramos na comunhão com outros crentes colocando exigências, mas com gratidão e como agraciados, porque Deus já colocou o único fundamento de nossa comunhão. Porque há muito tempo, mesmo antes de entrarmos na comunhão com outros cristãos, Deus já nos uniu com eles num só corpo em Jesus Cristo. É muito perigoso quando pensamos que a igreja é nossa, não é? E quando pensamos que as nossas exigências são as de Deus. E por isso devemos meditar. O fundamento é Jesus Cristo. Ele já colocou a sua igreja, ele já colocou o fundamento e nós devemos edificar de acordo. Vamos terminar com a oração.
Senhor Deus, nós queremos vir a Ti em gratidão e em temor. Senhor, este negócio, que não é negócio, mas esta realidade com que nós vivemos, a Igreja, ela não é algo que nos pertence, mas ela é Tua. Isso exige de nós muito cuidado, muita reverência, muito amor a Ti. Senhor, pedimos perdão, como tantas vezes tentamos forçar nos nossos irmãos aquilo que não edifica. Como tentamos forçar as nossas exigências e como tantas vezes, Senhor, nos esquecemos que a exigência que é Tua é que Cristo seja aquilo que nos une e que Cristo seja o nosso fundamento. Senhor, pedimos perdão, como tantas vezes e facilmente nos esquecemos disso, e impomos sobre a nossa comunidade aquilo que mais esperamos, Senhor. Senhor, pedimos e agradecemos porque em Cristo Tu nos uniste uns aos outros de uma forma íntima e eterna, uma união que é superior a qualquer outras preferências que possamos ter. Ajuda-nos a ter paciência uns com os outros, ajuda-nos a não ter preferências que nos dividam, ajuda-nos a ser gratos uns pelos outros, em particular pelos nossos líderes, e aqui pensamos em especial no Joe, no Carlos e no Daniel. Senhor, obrigado pelo seu trabalho, pelo seu ministério, por contribuírem para a nossa edificação. E pedimos, Senhor, que eles possam continuar a se dedicar à Tua obra em reverência e temor. E rogamos, Senhor, que lhes dês da Tua graça para que no último dia as suas obras passem no teste, Senhor. E pedimos o mesmo para nós, Senhor. Possamos no nosso ministério, cada um individualmente uns aos outros, possamos edificar sobre Cristo. Possamos contribuir para este templo que Tu já criaste, mas que nos convidas a participar. Senhor, que possamos embelezar o belo templo de Deus, que é a Igreja. Senhor, que todos possamos crescer na graça, na paciência, no amor, e possamos ser cristãos maduros no Evangelho. Nós pedimos, Senhor, isto em dependência e em gratidão a Ti. Em nome do Senhor Jesus.